Paz de Deus para quem é digno da paz do Senhor Deus. Ai, 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 ai. Bom, então os bastardos lá os dissidentes lá voltaram para a congregação. Bom, congregação e CCA, na verdade a congregação faz igual o que a CCA está fazendo, né? Sabe? CCA, antiga Jandira, Congregação Cristã no Brasil. Hoje, atualmente, na terra dos filisteus, que é a congregação do Brasil, a Congregação Cristã no Brasil, é a terra dos filisteus hoje, atualmente, né? Que a graça não pode entrar, está presa. A vara de Arão não pode florescer porque a vara de Arão está presa, está sufocada, né? Então, na verdade, a CCA hoje e a Congregação Cristã no Brasil também é a mesma coisa. Você não vê essa conversa aí de que sabe esse joio maligno que Satanás semeou? E Satanás semeou de onde? De cima do púlpito. Satanás é esperto, ele semeia de cima do púlpito, sabe? Como eu já falei aqui. Então ele semeou, sabe essa conversinha de que ninguém pode julgar? Sabe? É claro que não pode julgar. Por que não pode julgar? Você não julga porque você não tem moral, rapaz. Você não tem moral. Você é pecador. Pecador não pode julgar outro pecador. Sabe? Só se tiver dinheiro envolvido. Sabe? Você não julga. Não devemos julgar. Vamos apresentar na mão de Deus. Ah, vá, rapaz. Você não julga porque você é pecador. Você não tem moral para julgar. Você, por acaso, lá no Tribunal de Justiça, lá no Supremo Tribunal Federal, lá no STJD, no Superior Tribunal de Justiça, você quer que um juiz seja corrupto? Você aceitaria um julgamento de um juiz corrupto? Para julgar uma causa sua? Não, né? Você quer o que? Você quer um juiz lá na Suprema Corte, lá nos tribunais de justiça, né? Juízes de reputação ilibada, conhecimento jurídico, honesto para julgar as causas? Então, na graça também. Você não julga porque você não tem moral. Você não é santo. Você é pecador. Pecador não pode julgar outro pecador. Tá? Então, não tem moral para julgar, então não julga. Como quer viver pecando, então ninguém julga ninguém. Você vê, o pai não tem moral para repreender a filha não tem moral para repreender o filho, a sogra não tem moral para repreender o genro não tem moral para repreender a sogra, a nora não tem moral para repreender a sogra não tem moral, não tem santidade para repreender a nora, sabe? O ancião não tem moral nenhuma para repreender a irmandade não tem moral nenhuma para repreender o ancião. O ancião é o ministério. O ministério não tem moral nenhuma porque é pecador para repreender a irmandade. A irmandade também não quer, porque não tem moral nenhuma para repreender o ancião. Sabe? Vive que nem jumento montês na selva. Para onde vai, para onde o nariz apontar, faz as coisas. Não tem moral para. Sabe? Não tem moral. É terra de prostituição. Prostituição espiritual, seu ignorante estúpido. Sabe? Então não tem moral, a terra de pecador. Então na CCA entra todo mundo. Congregação Cristã Apostólica. Na verdade, a Congregação Cristã no Brasil está fazendo igual a CCA, Congregação Cristã Apostólica. Ela usa os ensinamentos dos apóstolos. Mas usa os ensinamentos dos apóstolos que lhe convém, né? Só o que lhe convém. Porque o ensinamento dos apóstolos aqui tem várias coisas contra o ministério, repreendendo o ministério. Mas eles não, sabe? Eles usam para repreender outra da laia deles, sabe? Quando desrespeitar eles nas brigas internas. Então o povo não tem moral, sabe? Não pode julgar, não tem moral para julgar. Então cala a boca. Você não pode julgar. Então vai querer fechar a boca de quem tem moral, você vai se dar mal. E você não vai conseguir, seu estúpido. Aqui, ó. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aqui, ó. Sim, antes de eu entrar aqui no Atos dos Apóstolos, vou contar uma coisa para você. Vou contar umas coisinhas para vocês aqui. Sabe, o ministério que fica se gloriando, que tem tantos milhares que toma Santa Ceia,
Sabe aquele provérbio de Salomão que diz que a soberba precede a ruína? Sabe? A soberba precede a ruína. Ou seja, o sujeito é soberbo, então ele nunca acha que vai cair, sabe? Antigamente as cidades, sabe? Antigamente as cidades eram soberbas, sabe? Por exemplo, Nínive, como está escrito na Bíblia, que era cercado entre... Tinha um mar como muralha. A cidade era uma ilha. Como antigamente era a cavalo para você tomar a cidade, como é que você ia tomar a cidade a cavalo se tinha água por todo lado? A cidade era uma ilha. Tiro. Tiro é uma ilha. Tiro. É Tiro ou Sidom? Eu acho que ou é Tiro ou é Sidom. Não estou lembrado aqui. Era uma ilha. Lá Tiro fica ali entre a Síria e Israel, sabe? Na beira do Mediterrâneo. E se Tiro ou Sidom, não estou lembrado o nome, é uma cidade dentro do mar, assim, é uma ilha. Então não tem como você entrar lá só de navio antigamente, ou só de navio, não tinha mais. Tá? Então, eram cidades soberbas. Babilônia era cidade soberba, sabe? Cercada de muros altíssimos, largos, que passava um carro assim, ó, carro de cavalo puxando, né? 8 cavalos puxando, carro de guerra, sabe? Carro de guerra largo, 2 metros de largura. E passava um carro assim nos muros da cidade. Ainda passava gente assim do lado, sabe? Então, cidade soberba. Olha, Tiro foi tomada por Alexandre, o imperador Alexandre, o rei da Grécia, rei da Macedônia. Foi tomada. Nínive também foi tomada. Jerusalém, Babilônia também foi tomada, sabe? Olha, vou contar uma coisa, uma curiosidade aqui sobre Tiro, para entrar no assunto aqui, uma introdução para entrar no assunto. Os moradores de Tiro eram tão soberbo, tão soberbo que nenhum inimigo entrava na cidade. Como a cidade era cercada de água pelo mar, era pelo mar, que a cidade é uma ilha, então Alexandre começou a fazer uma estrada no mar, aterrando o mar, para entrar na cidade, né? Para tomar a cidade, para lá botar aquelas torres para subir nos muros e descer com espada e tomar a cidade. Os habitantes de Tiro eram tão soberbos que quando Alexandre estava construindo aterrando o mar, eles pegavam os barcos. Como Alexandre estava invadindo a terra, não tinha barco ali, na invasão ele não tinha barco, então ele tinha que aterrar o mar. Sabe? Então Alexandre estava aterrando o mar, derrubando uma árvore, pegando entulho, pedra, para aterrar o mar, para entrar. Os moradores de Tiro eram tão soberbos que eles vinham da cidade e ficavam fazendo piada ali, sabe, vizinhos soldados de Alexandre. A uma certa distância, porque senão os frecheiros jogavam flecha, sabe? Então eles ficavam a certa distância zombando dos soldados de Alexandre, aterrando o mar para tomar a cidade, né? Porque muita gente já tinha tentado tomar a cidade e não conseguia, fazendo a mesma coisa. Então os guardas, os soldados de Tiro, eles iam até o próximo ali e ficavam gritando e zombando dos soldados de Alexandre. Que o soldado de Alexandre estava aterrando, trabalhando no aterro, então eles ficavam zombando, né? Tá soberba é igual hoje na graça, sabe? É igual hoje na graça. Eu vou dizer por quê aqui. Hoje, atualmente, a soberba precede a ruína, né? Atualmente o ministério fica se gloriando que tantos mil tomam Santa Ceia, que tem tantas mil igrejas, 20 mil igrejas, que o Senhor está abençoando grandemente, sabe? E que a graça só vai crescer e que os críticos não adianta criticar, que não vai acontecer nada, os críticos eles vão, os críticos, sabe? Que a graça vai crescer, que o Senhor está abençoando grandemente, vem aí igrejas novas, não sei o quê, compra de terreno, e ficam construindo sede nova. E aí os puxa-saco, aqueles cachorrinhos, sabe aqueles cachorrinhos lá, os soldados de Tiro, eles ficam zombando, né, com você. Ah, não adianta você criticar a CCB vai continuar assim. E você é crítico aí, você não adianta. Fica zombando de você, sabe? É.
fica zombando de você, sabe? Ah, você está criticando aí, mas você não adianta. O pessoal da Jandira saiu da CCB e a CCB ficou a mesma coisa, e muitas dissidências, e a Jandira teve muitas. A CCB tem muitas dissidências e continua a mesma coisa. Aqui, ó. A soberba precede a ruína, né? Você não vê essas igrejas aí todas. Você não vê a congregação toda com essa pompa aí? O ministério, congregação, o ministério com essa pompa aí, de 20 mil igrejas, tantos que tomam Santa Ceia, tantos mil batizados, né? E o púlpito, não sei o que. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje tem muita obra de faz de conta, né? Obra Deus fez uma obra comigo, me libertou, mas ninguém sabe de que jeito libertou, né? Ah, disse que estou com câncer, o médico fez um exame, eu estava com câncer, depois o médico fez outro exame e disse que não estava entendendo porque não estava mais, que estava liberto, sabe? Tudo obra obra fictícia, né? Obra que o me disse, contaram para mim, o irmão me contou, aconteceu uma obra com a irmã lá da cidade, sei da onde, mas ninguém sabe, ninguém viu, né? Aqui, ó. Pedro e João, eles fizeram se você vai ver aqui no Atos dos Apóstolos, eles fizeram um milagre que toda a cidade viu, todo mundo ficou sabendo, foi notório em toda a cidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando Pedro e João foi interrogado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote Anás, o sumo sacerdote e Caifás, e outros da laia dele lá, e pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ou seja, João, sabe aquela obra lá que João e Pedro falou? Olha, Pedro e João falou: olha, ouro e prata a gente não tem não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Todo mundo ficou sabendo, né? E aí Pedro e João foram repreendidos, foram chamados lá para ser interrogado pelo sumo sacerdote, né? Então, aí o sumo sacerdote aqui, ó, e vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que dizer contrário. Porque toda a cidade sabia, todas aquelas terras ficaram sabendo do milagre que Pedro e João tinham feito. E naquele dia se converteram 5 mil pessoas, sabe? 5 mil pessoas. Aqui, ó, dizendo que havia, e aí o sumo sacerdote Caifás e Anás, eles se fizeram uma reunião ali para saber o que fazer com Pedro e João, porque fizeram aquele milagre, né? E por que eles se preocuparam com isso? Porque quando eles fazem esses milagres aqui, eles tiram a credibilidade do sacerdócio, sabe? Do templo. E se tira a credibilidade do templo e do sacerdote, eles perdem os privilégios do altar, sabe? Porque o altar gera muitos privilégios, porque o altar tem as ofertas, tem as coletas, tem o trigo, tem a cevada, tem o azeite, tem o vinho, tem as roupas, tem os perfumes, tem o óleo, sabe? Então, quando João fez aquele milagre, tirou a credibilidade do sacerdote, sabe? Tirou os privilégios, porque tirou a credibilidade, tirou o prestígio, porque o povo começou a seguir Pedro e João, sabe? Começou a seguir eles. Então, isso incomodou muito o Anás e Alexandre, né? Porque, abrindo um parênteses aqui, quem persegue o povo de Deus é o ministério, não é... Como eu já falo aqui, seu inimigo não está no banco, seu inimigo está no púlpito. Se você tiver um dom excelente, você vai ser perseguido, sabe? Você vai ser perseguido. Então, seu adversário não é o irmão de banco. Aquele irmão de banco, ele é invejoso. Pode sentir inveja de você. Mas seu inimigo está no púlpito. Se você tiver um dom, quem vai perseguir você é o ministério. Porque você vai tirar o prestígio do púlpito. Porque eles querem só que o pessoal do ministério tenha dom, sabe? Então aqui, o Anás e o sumo sacerdote Caifás, eles se sentiram desprestigiados, se incomodaram com aquele milagre que Pedro e João tinham feito, sabe? Aquele milagre, Pedro e João fez um milagre aqui mandou o paralítico levantar lá. Se Deus fizer um milagre desse hoje aqui, o ministério se borra de vergonha.
Porque tira a credibilidade do púlpito, sabe? Se um só, aqui, ó, se o Senhor Deus fizer um milagre que nem que usou João e Pedro para fazer esse milagre, se ele fizer um desse hoje, nos tempos de hoje aqui, desacredita o púlpito, sabe? Você vai correr atrás de um ancião ou de um púlpito, buscar palavra. Você vai atrás do irmão que fez esse milagre, velho. É você aí que é puxar saco, baba-ovo do ancião e do ministério. Se você souber hoje que tem um irmão que tem um dom desse de cura aqui, que nem Pedro e Paulo tinha. Se você souber que um irmão hoje tem um dom desse aqui e ele fez um milagre que deu reportagem no Fantástico, no Jornal Nacional, nos telejornais aí. Porque um milagre desse aqui dá reportagem no Fantástico hoje. Se você souber de um desse aqui, você vai procurar ancião. Vai o quê, rapaz? Você vai atrás desse aqui, que nem a mulher lá que tinha um fluxo de sangue, sabe? Que ela gastou 12 anos do dinheiro com os médicos gastou o dinheiro dela com os médicos e não resolveu, aí correu atrás do Senhor Jesus. Ela ia no templo, não resolveu, ia buscar outro, não resolveu. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, fez um milagre, ela correu atrás dele e deixou o templo lá, deixou o púlpito lá, deixou o culto lá. Se aparecesse um desse hoje, um irmão, um Zé Ruela aí, um Zé Ninguém, pobre, indulto e sem letras, que nem Pedro e Paulo era, sabe? Pedro e João era. Você acha que você não vai correr atrás? Você vai congregar? Vai nada, aquele ancião que tanto você babava ovo, você vai babar mais? Vai nada, sabe? Vai o quê? Então, se o Senhor Deus der um dom para um irmão digno hoje, e ele fizer uma obra dessa, por exemplo, se fizesse isso comigo, e eu fizesse uma obra dessa com alguém, você tanto que me xinga aí, tanto que não sei o que, você ia vir abrindo as pernas para mim, rapaz. Para resolver seu problema, para curar sua doença, até do seu parente, seu tolo. Sabe? Então toda essa pompa que o ministério tem hoje, do púlpito, não sei o quê, se aparecer um irmão aí com dom de cura, um dom de verdade, e fizer um milagre desse aqui, que nem Pedro e João fez, cai a glória, pai. Cai a glória do ministério. Esses soberbos aí, esses pecadores que estão no púlpito, na tribuna, cai a glória dele. Tá? Se fizer, como o Senhor Jesus Cristo disse, obras maiores do que essas fareis. Ou seja, se o Senhor Jesus Cristo der um dom de cura para um irmão indigno, derruba a glória do púlpito numa obra só. Numa obra só, derruba a glória do púlpito. Sabe? Hoje você zomba, puxa saco do ministério, não sei o quê. Hoje os soberbos do ministério se vangloriam de púlpito, de reuniões, de música, sabe? De tópico, de porcaria, de tópico de ensinamento, sabe? Essas coisas técnicas da música aí. Rapaz, se Deus fizer uma obra milagrosa de verdade, para dar repercussão, é uma obra só, derruba a glória do púlpito, sabe? Derruba a glória do púlpito, derruba essa soberba, derruba dom de música, derruba dom de palavra, dom entre aspas, né, que não é dom de palavra, é só fantasia, derruba todas essas merdas aí, tá? Toda essa vanglória do ministério, tá? Então aqui o sumo sacerdote e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e a linhagem dele se incomodaram com o milagre que João fez. Aí começaram a perseguir o Pedro e o João. Sabe? Quem que persegue os dons da igreja? Quem persegue os dons da igreja é o ministério. Sabe? Não era os romanos que perseguiam o povo de Deus. Algum romano perseguia, mas era subornado por quem? Pelo sumo sacerdote. E o Caifás, o sacerdote Anás, o Caifás e a linhagem dele. Sabe? Porque era corrupto, mas era um ou dois. Sabe? Era um ou dois. Mas quem persegue os dons da igreja é o ministério. Hoje, quem persegue é o ministério. Não é banco, não.
Quem perseguiu os apóstolos aqui, era o ministério, que não queriam que pregasse, que fazia. Olha, os apóstolos aqui fez um milagre, eles se incomodaram porque tiraram o prestígio do púlpito, o prestígio do sumo sacerdote. E aí interrogaram eles e ainda ameaçaram. Como não podiam fazer nada porque o povo todo ficou sabendo do milagre, sabe? Aqui, ó. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, homens sem letras e indoutos. Aí você baba ovo de um ancião do ministério porque ele é juiz, porque ele é médico, porque ele é advogado, porque ele é não sei o quê, empresário, formado, e você puxa saco, né, seu tolo, idiota. Enquanto aqui, ó, os crentes de verdade, ó, eles eram sem letras e indoutos, sabe? Se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus, sabe? E vendo estar com eles o homem que fora curado, olha lá, o homem que fora curado, eles viram o homem que fora curado. Toda a cidade sabia, nada tinham de dizer em contrário. Todavia, aqui, o homem que estava. Todo mundo viu o homem que estava curado. Não é essas obras fajutas de hoje. Essas mentiras que me disse. Esses milagres da congregação, igual os milagres lá da Universal, lá da Deus é Amor, lá das outras igrejas lá do pastor do Valdomiro lá, sabe? Que é obra que um me disse. Ah, libertou de câncer. Ah, fez um exame e o médico disse que estava com câncer. Aí fez outro exame e não estava com câncer. Isso ninguém viu, sabe? Ninguém viu. Aqui todo mundo viu, principalmente o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote viram o homem que fora curar. Toda a cidade viu, que foi notório para todo mundo. Aqui, ó. E aí ficaram perguntando entre si, fizeram aquela reuniãozinha secreta deles, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, sabe? Um sinal notório, um milagre notório, e não podemos negar. Todo mundo viu a obra. Sabe? Então, se o Senhor Deus fizesse um desse aí, derrubava a glória, essa glória do ministério, bastava um só, com o dom de cura. Que nem ele deu os discípulos lá quando foi viajar. Quando viajaram lá para evangelizar. Fizesse um desse, você ia bajular o ministério. O que manda é o poder de verdade, a virtude de verdade, sabe? Então é essa glória essa falsa glória, essa vanglória que o ministério demonstra ter aí, de tantos milhões, tantos milhares de batizados, de tantos milhares que tomam Santa Ceia, de tantas milhares de igreja, de isso daqui. Isso não vale nada se fizer um desse aqui. Ó. Isso é tudo vanglória. Então vanglória, a soberba precede a ruína, é soberbo. Aí eu que falo aqui essas coisas, acha que eu sou crítico e quer me taxar de pecador porque eu falo os pecados dos outros. Aí quer me igualar, ou seja, eu que não cometo pecado, quer me igualar a quem comete só porque eu falo. Ah, vai se lascar, rapaz. Pecador é pecador, justo é justo. Não é porque você pega a sua multidão de cachorrinho e põe para latir atrás de um que você vai conseguir, não. Sua soberba precede sua ruína, seu otário. Vai se lascar. Pecador é pecador. E justo é justo. O Senhor não tem inocente por culpado. E nem tem culpado por inocente. Se você é culpado, você é culpado. Se você é inocente, você é inocente. Tá? O castigo e a benção não vai vir porque você quer manipular não, seu otário, seu bunda mole, pecador, filho do diabo. Você pensa que você vai inverter as coisas só porque você quer? Você põe seus cachorrinhos, você vai se afogar no mar ou morrer queimado, que nem o pessoal lá de Tiro e Sidom foram, que Alexandre incendiou a cidade e pôs fogo em tudo e passou todo mundo ao fio da espada, principalmente aqueles que estavam zombando. Sabe? Principalmente aqueles que estavam zombando. Ficaram zombando lá e o aterro vem chegando.
E ficaram zombando. Depois chegou uma hora que eles perceberam que o negócio estava feio mesmo, aí pegaram as famílias, as mulheres e mandaram para outro lugar. Aí depois o Alexandre foi lá e tomou o lugar que eles mandaram as famílias, sabe? Aí aqueles ficou para defender a cidade, foram queimados vivos, que o Alexandre incendiou a cidade e passou o resto no fio da espada. E outros foram levados escravos para uma terra distante. Principalmente aqueles que estavam zombando, né? É, sabe? Outra coisa aqui. Sabe por que a congregação cresce em número assim de. Porque a congregação está assim, ó. Constrói igreja caça-níquel. Sabe o que é caça-níquel, né? Caça-níquel. O ministério constrói igreja para arrecadar e arrecada para construir igreja. Então, cada esquina tem uma congregação, cada bairro tem uma congregação. Porque constrói para arrecadar dinheiro e arrecada para construir. Sabe? Para aí batizar, aí vai evangelizar os profetão do nada, os mentirosos. Fica anunciando só que Deus liberta, que Deus cura, que tem uma cesta básica quando precisar, e o sujeito batiza. Batiza para curar, batiza para curar e batiza para quando a coisa apertar receber uma cesta básica. Aí batiza. Sabe? Aí faz igreja em tudo quanto é lugar para arrecadar dinheiro. Pobre dá dinheiro, né? Porque você não vê a viúva lá? Tem uma moeda. Imagina 100 mil pobres, cada um dando uma moeda. 100 mil moedas. Eu ancião, o que é isso? Sabe? Que é igreja para arrecadar dinheiro. Aí põe uma salinha lá em tudo quanto é lugar. Sabe? Mas virtude não tem nenhuma. Sabe? Não tem dom. É só de fachada, é manipulação. Sabe? Aqui, ó. Lembra de Mica? Mica lá no livro de Juízes. No livro de Juízes. Ó. Livro de Juízes. Mica tinha dinheiro, contratou um ourives, fez um deus, fez um altar e contratou um sacerdote. O sacerdote ia profetizar contra ele, se o sacerdote era assalariado. Quem era Mica? Era povo de outras terras? Não, Mica era hebreu, descendente do povo que saiu da terra do Egito. Não era povo estranho, não era povo, era povo de Deus, entre aspas, né? Era aqueles que saíram da terra do Egito, que entraram na terra de Israel. Mica tinha dinheiro, contratou um ourives, fez uma imagem, fez um altar, contratou um sacerdote, assalariou ele com roupa, comida e tudo. Você acha que um sujeito desse vai falar a verdade? Não, só vai profetizar o que Mica quer saber. Fez um ídolo. Hoje não é assim, na graça de Deus. Em todo lugar tem uma igreja. Tem gente que faz culto na sua própria casa. Outros constroem uma igreja, faz uma salinha no seu terreno. É igual a Mica. Fez uma salinha, ela levantou um cooperador só para pregar. Sabe? E fez um altar em casa. Tem quem culto hoje que é em casa, né? Tem palavra e tudo. Culto de evangelização. Onde é que está escrito culto de evangelização aqui? Aqui tem culto de evangelização. Aqui tem culto de jovem. Reunião de mocidade. Ensaio todo mês, todo dia numa cidade. Você mora numa cidade aí, tem ensaio todo dia. Aqui não está escrito que aqui tem culto de jovem. Não está escrito que aqui tem reunião infantil, escola dominical. Não está escrito isso aqui. Ensinamento dos apóstolos. Onde é que está o que os apóstolos ensinou aqui fazer reunião de jovem, reunião de mocidade, reunião infantil para criança, culto para 12 anos, ensaio regional, ensaio local todo dia. Não está escrito isso aqui. Busca de dom. Não está escrito isso aqui. Hã? Não está. Não está, porque eu nunca vi. Culto de evangelização. Não está escrito aqui. Que os apóstolos ensinaram culto de evangelização. Não está escrito aqui que o Senhor Jesus Cristo ensinou culto de evangelização. Ensaio de música. Reunião, assembleia anual todo ano no Brás. Reunião ministerial todo dia. Toda semana, todo mês, nas regionais. Não está escrito isso aqui. Não está escrito isso aqui. Sabe?
Não está escrito. Você vê, as igrejas evangélicas fazem escola dominical. A congregação inventou a escolinha, a reunião infantil para criança, lá embaixo nos porão da igreja. Não está escrito isso aqui. Eu sei que está escrito aqui, o mandamento lá que o Senhor falou lá no Deuteronômio, para ensinar o filho andando no caminho e levantando, ensinando os mandamentos, né? Deitando, levantando. Lá no Deuteronômio tá, vá, ser preguiçoso, vai ver. Então, voltando aqui em Mica, cada bairro hoje tem uma igreja, sabe? Aqui na cidade onde eu moro, tem umas 7 igrejas. Aí no domingo tem culto, quando tinha presencial. No domingo tem 4 lugares que tem culto no domingo. Você vai em cada igreja, tem lugar que não tem nem músico. E tem 4 cultos, no domingo na cidade. Mas você vai em uma, tem lugar que não tem nem músico. Sabe? Cada bairro tem uma igreja, tem uma salinha. Tudo para levantar cooperador e caçar níquel. Caçar níquel. Tem um ídolo. É um altar para caçar dinheiro. E para levantar cooperador e gente para cargo de ministério. Que nem diz o ditado lá, é muito cacique e pouco índio. Tem lugar que é muito cacique e pouco índio. É um ídolo, que nem Mica lá. Ídolo. O Jeroboão, por que o ministério faz isso? Isso é coisa do diabo. Hein? Lembra quando o Jeroboão lá tinha o templo de Jerusalém? O que foi que ele fez? O pessoal todo saía de Jerusalém, ou saía da terra de Israel para ir em Jerusalém, né? Fazer oferta e fazer o rito lá de Salomão. Aí o que o Jeroboão fez? Levantou outro altar, parecido com o de Jerusalém, e botou ali numa cidade mais próxima. Aí ele falou, não, Israel, muito longe é você ir lá para Jerusalém. Queima o seu holocausto aqui mesmo, seus incensos aqui mesmo. Aí o povo gostou da facilidade. Aí o povo, em vez de ir para lá, muito trabalho para Jerusalém, muito longe, tá? Aí o Jeroboão falou, fez um altar, outro parecido com o de Jerusalém lá, e falou, aqui, Israel, queima aqui mesmo. Lá é muito longe, lá, muito trabalhoso lá. Então hoje a cidade tem 1.000 batizados, aí cada bairro tem uma. Porque eu não sugiro, em vez de ter uma igreja só numa cidade, que tem 1.000, botar uma igreja só, não. Por quê? Porque o povo quer no seu bairro, sabe? O povo é preguiçoso, quer no seu bairro. E uma cidade, tem muita cidade hoje que bastava ter uma igreja só. Não. Enche os bairros de igreja, mas não tem povo. Porque por que o ministério cria várias igrejas? Para arrecadar dinheiro, para levantar cooperador, para ele mandar, sabe? Para ele ter índio para mandar. Ele quer ser o chefe, o chefão, e quer dominar sobre muitos, para atender reunião. É coisa de Satanás, coisa do diabo. Sabe? Então, vai muitas igrejas, caça-níquel, para levantar vários do ministério, para doar cargo, para negociar cargo, sabe? Que nem na política do Brasil. Faz igreja para depois negociar cargo.